Bom dia! Bom dia, gente! Hoje a gente está preparado para ir para a ilha, não? E nós vamos ler o final de 1 Samuel. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque seu amor dura realmente para sempre, Senhor, até a eternidade. Pai, obrigado por ter cuidado da minha família, do meu trabalho, da minha vida. Continua nos dando ânimo, Senhor. Continua nos ajudando, nos dando estratégia. Todos os dias, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos alimenta. Em nome de Jesus, muito obrigado pela provisão, pela proteção, pelo cuidado, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. A gente vai ler o finalzinho que ficou do 1 Samuel 23, tá? Vamos ver. Ó. 1 Samuel 23, 14. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. É um deserto, tá? Tem nada. Era um lugar que não tinha nada. Só deserto. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Deus não entregou Davi a ele, ou seja, ele estava sob a proteção de Deus. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas é filho de Saul. Jonatas foi encontrar-se com ele e ali ele lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas aqui faz o papel do Espírito Santo como consolador, como conselheiro, como fortalecedor, tá? Então o Espírito Santo ele vem e nos consola. Uma coisa que a gente tem que fazer é orar, chorar na presença de Deus, colocar todas as nossas dúvidas, colocar todas as nossas fraquezas. Por isso que a gente precisa orar todos os dias, porque todos os dias nós temos bilhões, zilhões de ansiedade, de problemas, de tristeza. Então, quando você chega na presença de Deus, uma época Deus falou pra mim assim, ó, ora 3 vezes por dia. Uau! É barra pesada. Orar 3 vezes por dia. Orar uma vez por dia a gente acha cansativo, né? Eu acho cansativo, achava cansativo, imagina 3. Mas aí eu fiz a oração, eu tenho algumas orações que o Espírito Santo me deu, né? Foi ele que falou pra mim, escreve, e aí é óbvio, coisas minhas com ele, mas um dia tem uma que eu venho contar pra vocês, que é muito forte, essa é bem forte mesmo. Foi depois que eu voltei de São Paulo, que eu fui naquele projeto lá da Camila Vieira, né, que foi um presente de aniversário que eu ganhei, da Letícia, e aí eu fui nesse foi uma mistura de show, com coach, com tudo. E aí quando eu voltei, o Espírito Santo me deu através de uma palavra, o Espírito Santo me deu uma oração fortíssima, assim, daquelas bem destruidoras. E aí eu fiz esse caderno de oração, e aí eu fui orar 3 vezes, e aí é muito difícil, uma hora eu falhava uma hora eu falhava outra, e eu ficava frustrada, e eu não fazia nenhuma, e aí... Mas por quê? Porque Deus queria me ensinar, hoje eu sei, né? Ele me falou. Ele queria me ensinar o ato de orar. E aí, como tinha três horários, tinha 5 horas da manhã, né? Que era antes das crianças, antes de eu levantar até para fazer a live. Era 5 horas ou 6 horas da manhã, né? Depois tinha, quando ele me deu, era um período de férias, né? No final do ano. Foi no final do ano que passou, agora. E depois tinha 1 hora da tarde e depois tinha 6 horas, 6h30 da tarde, né? Assim que encerrava o expediente aqui no ateliê. Então, esses horários me ensinaram a ir falar com Deus. E aí, como eu tava constantemente falando com Deus, né? Ou não, quando eu tava rebelde,
eu podia falar para ele: ai, Senhor, aquilo que aconteceu, eu fiquei chateada, eu não aguento, me dá força, Pai, eu tô frustrada, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô assim, eu tô assado. E nessa conversa que eu comecei a falar com Deus, eu entendi o propósito da oração. O propósito da oração, fora agradecer a Deus, fora você dar glórias a Ele, é também você poder desabafar, é também você poder chorar. No meu caso, eu choro bastante, né? Até nos louvor na igreja, porque parece que é como se toda sujeira, toda depressão, toda tristeza que tivesse acumulada ao longo da semana, né? Isso acontece no domingo, mas geralmente eu faço isso também nas orações, elas fossem embora. Tem dia que eu choro nas orações, assim, como se eu rasgo o coração, literalmente, sabe? Então toda aquela tristeza, toda aquela dor, toda aquela angústia que eu fico ao longo do dia, ela vai embora na oração. Ah, e por isso que é importante a gente orar. E aí você se sente de novo com ânimo, o Espírito Santo anima. É por isso que ele fala que ele é o Consolador, tá? Então, ó, Jonatas foi lá. Aí Jonatas disse para ele: não tenha medo, Saul, o meu pai, não conseguirá lhe causar mal. É praticamente uma profecia, né? Que realmente Saul não conseguiu. Não conseguirá lhe causar mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. Por que que Saul sabe disso? Porque Saul já entendeu que ele é escolhido do Senhor, tá? O Senhor escolheu Davi, ele viu toda a graça que está sobre Davi, né? Uma coisa é você fazer força para fazer algo. Por exemplo, eu quero muito cozinhar. E aí eu me esforço, e aí eu cozinho, e aí eu vou pra cima, e eu aprendo receitas, e a gente pode fazer tudo na vida. Inclusive, muitas vezes, pelo esforço, você vence do talento. Mas, diferentemente, é uma pessoa que tem talento para aquilo. Então, se aquela pessoa que tem talento se esforçar, é como se ela desse, enquanto você dá 5 passos, a pessoa dá 10, dá 15. Por quê? Porque a pessoa tem talento para aquilo. Está nela, entendeu? Deus colocou nela. Então, ela tem uma facilidade, é como se fosse um favor de Deus, um sopro de Deus que a empurrasse. É óbvio que ela vai ter que se esforçar. Uma pessoa que tem talento e não se esforça com uma pessoa esforçada, a esforçada sempre vai ganhar. Mas precisa entender que quem tem talento faz com menos esforço do que a que tem que fazer esforço, entendeu? Ela faz melhor. Por quê? Porque aquilo já foi dado, um dom que já foi dado a ela, tá? E existem dons, sim, existe. Por exemplo, Davi desenha. Eu sempre fiz desenho que a pessoa não consegue nem dar conta de entender o desenho. Se eu me esforçasse para desenhar, é óbvio que eu conseguiria, né? Qualquer coisa que você se esforçar para fazer, você vai conseguir, tá? O ser humano não tem limite. Porém, ele tem o talento. Para ele é muito fácil, ele consegue perceber muito fácil o contorno, a sombra. Ele olha e faz. Ele olha e faz, ele olha e faz. Se eu olhar, misericórdia. Então é diferente, tá? Talento não leva as pessoas a lugares, mas existem muitas pessoas talentosas que não saíram do lugar. Mas quando a pessoa está motivada, ele ajuda, tá? Ele ajuda sim, ele dá um empurrão, tá bom? Então, por exemplo, e aí o Jonatas vem falar pra ele, meu pai sabe disso. Então ele viu que há um talento, um dom natural, uma coisa que Deus colocou, né, em Davi. Davi é um exímio guerreiro, tá? Então, ó, não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá lhe causar mal nenhum. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar. Jonatas está tranquilo com o segundo lugar, de buenas. Tá? Jonatas é amigo de Davi, Jonatas ama Davi, Jonatas quer que Davi cresça mesmo. Tá tudo bem se ele apoiar o trono, ele não tá querendo pegar pra ele, apesar dele ser filho do rei. Então, assim, você vê que ali há concordância, tá sossegado. E ali na presença de Deus, o Senhor,
Os dois renovaram a sua promessa de amizade, ou seja, nós iremos até o fim, como amigos e irmãos, tá? Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra em Oreza, no monte Aquilá, ao sul de Jessimom. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente e nós lhe entregaremos Davi. Então algumas pessoas saem de lá, né? Existem as pessoas oportunistas, né? Existem as pessoas oportunistas, existe quem não gosta da gente. Gente, uma coisa para vocês curarem esse negócio de fulano não gosta de mim, um pouquinho mais de 10% da população não vai gostar da outra pessoa, tá? Isso é científico. Nem todo mundo mesmo vai com a cara da gente, tá? Isso é normal. Quanto mais rápido você aprender a ser rejeitado, quanto mais rápido você aprender a não se importar com a opinião dos outros, quanto mais rápido você aprender que tá tudo bem, as pessoas nem todo mundo vai gostar de você, e vida que segue, você vai se libertar dessas travas, que provavelmente se você tiver, você vai levar a sua vida de boa. Tá tudo bem não gostar de mim, de você, entendeu? Você tem que entender que o fato da pessoa não gostar de você não significa que aquilo vai influenciar na sua vida. Por quê? Porque nem todas essas pessoas têm acesso a você. Inclusive elas não vão ter mesmo, porque elas não gostam de você. Ah, mas é uma pessoa importante, eu queria que olhasse pra mim. Mas olha o tanto de gente importante que tem no mundo que você pode olhar pra elas. Ah, mas é uma pessoa da minha família. Cara, mas a sua família não se resume só àquela pessoa. Ah, é só aquela pessoa. Ah, então você vai ter que aprender a caminhar sozinho. Até porque você veio da barriga da sua mãe sozinho, a salvação é individual e você vai dar conta de você e da sua família que você formar. Tá? A partir do momento que você casa, você já não é nem família, a sua família original passa a ser a segunda. A primeira é aquela que você formou. Então assim, todo mundo foi feito para sair do ninho. Então você vai ter que lidar com isso. Ah, mas o que vão pensar? Cara, todo mundo vai morrer, lembra? Vai morrer você, vai morrer as pessoas. Então assim, aprende a se desapegar. As pessoas são muito apegadas às coisas, entulha, roupa, sapato, coisinha de oficina, na cozinha. Para, com esse monte de entulho, joga isso fora. Ah, eu vou usar ano que vem. Tá bom, mas ano que vem, daqui 10 anos, pode ser que você nem use. Compra um novo. Quando você for usar, aí você compra um novo. Às vezes você tá até com condições, vai entulhando, entulhando, entulhando. Chama de energia. A energia vai entulhando. Faz um limpa na sua casa, na sua vida. Mantenha as coisas arejadas, tá? Sentimentos, pessoas. Não precisa ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Você é louco. Só pode ser doido. Se você tiver 1 milhão de amigos, meu Deus, a sua energia vai pro espaço. Nem todo mundo tá conectado para onde você tá indo. Geralmente, quem te vê um pouquinho acima não vai dar conta. Tem gente que não dá conta de ver você um degrauzinho acima da pessoa. A pessoa quer te empurrar para baixo. Ah, isso aí não vai dar certo não. Ah, você ficar rico. Ah, você conseguir alguma coisa. Você abrir essa empresa. Ah, você ganhar bem nesse negócio. Conseguir uma promoção. Ah, você. Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Ande com quem está andando para o mesmo lugar que você. Se você é visionário, se você quer crescer, se você pensa grande, você tem que andar com quem pensa do mesmo jeito. Senão a pessoa tá sempre, você tá querendo voar, a pessoa tá te empurrando para baixo. É que nem balão, né? Tem uma cordinha ali, o balão quer voar para cima, a pessoa te puxa para baixo. Você quer voar para cima, a pessoa te puxa para baixo. Às vezes até com falas desmerecedoras, aquela fala que, tipo assim, é um conselho, disfarçada de conselho, disfarçado de ajuda e te desmerecendo. Não, você tá doido, solta esse povo, deixa pra lá. Ai, meu parente, tá bom, ele lá na casa dele, você na sua. Tá? A gente precisa desapegar de lugares, de pessoas, de coisas que não vão nos levar para onde a gente está indo. Se você está indo para A,
Então, vai com todo mundo que tá indo pra A. Se a pessoa não tá indo, não foi, dá tchau pra ela no meio do caminho e segue tua vida. É assim que funciona, gente. A gente não pode ficar apegado nas coisas, né? Esse apego não faz você sair do lugar. Então, ó, nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que vamos nos entregar, quer dizer, a gente vai te entregar na sua mão. Aí, ó, Saul respondeu, a equivocação dele, ele vai até abençoar esse povo é da mesma laia que ele vai abençoar, tá achando que tá todo mundo abençoado, uhum. Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bons comigo. Vitimista, gente, ai, detesto gente vitimista. Nossa, meu Deus, me cura. Detesto no sentido de não dar atenção. Eu não dou atenção pra gente vitimista. Começa a chorar. Se eu tiver que ficar no mesmo lugar, eu fico assim. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Se eu perceber que não é uma alegação legítima, que a pessoa não quer uma solução, ela só quer reclamar, eu nem alugo o ouvido mais, eu nem dou ouvido. Agora, se de fato a pessoa tá, né, reclamando que eu digo assim, expressando a situação e ela quer uma solução, ou ela vai ter uma solução, ou ela já tá procurando uma solução, aí é diferente. Agora, se é só falar e não ver solução, é só reclamar, lembrando que quem reclama continua no deserto, tá? Porque não quer solução, só quer falar do problema. Aí ele fala, se o Senhor abençoe vocês por seres tão bom comigo, vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto, ele tá achando que Davi tá sendo ajudado, né? Tá tendo sorte, porque Davi é esperto. Não, Davi tá protegido por Deus, tá? Então, ó, é aquele famoso assim, você tem muita sorte, a pessoa trabalhou feito um condenado, perdeu várias noites de sono, juntou o dinheirinho, mas é sorte. Uhum. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e volte aqui sem falta. Então irei com vocês e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Ele está obstinado. Então eles voltaram para Zif adiante de Saul. Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Jessimon. Saul e seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para a passagem das rochas no deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e seus soldados estavam de um lado. Saul e seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que o estavam cercando para prendê-lo. Mas justamente nesse exato momento o mensageiro chegou e disse a Saul: Davi estava, é a mesma montanha. Davi estava de um lado e Saul do outro. Davi desce a montanha para cá, Saul para cá, tá? É o que Deus fez. Mas justamente nesse momento o mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. É claro que é um recadinho de Deus, né? Vai cuidar da sua vida. É o recado do Senhor. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus, foi defender a casa dele, né? E por isso que aquele lugar é chamado Rocha da Separação, ou seja, cada um foi para um lado, mesmo estando tão perto. Davi saiu e foi para lugares protegidos na região da fonte de Gede. E aí Davi continua a fugir, e aí a gente conversa sobre isso amanhã, né? Amanhã é sábado, amanhã dar para fazer acho que um estudo bem legal, ou no domingo, tá? Então, ó, o que importa é o Jonatas, que foi ali dar um consolo para Davi, que é como o Espírito Santo na nossa oração. Então, nós precisamos orar e ser consolado pelo Espírito Santo. Deus que deu um escape. Se você está com problemas, né, de situações muito embaraçosas, enroscos, acredite, se você continuar fiel, Deus vai te dar escape. Isso não é profecia, porque está na palavra. Deus, ele libera escape pra gente. E desapega,
Desapega, desapega, tá? Aqui Davi, ó, não tá apegado a nada, Davi tá fugindo para salvar a vida dele, tá? E na direção do Senhor. Desapegue-se de coisas e pessoas, desentulha, tá? Tira da tua vida aquilo que não faz mais sentido. Até porque o novo não chega, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Odre é um saco de couro que eles usavam para fermentar o vinho. Então, colocava ali o suco de uva e o suco de uva fermentava e virava vinho alcoólico, né? Ou se azedasse, vinagre. Mas no caso, o odre era para vinho, para fermentação de vinho. Então, o que acontece? Esse saco de couro estufava e ele não poderia ser mais usado, porque a partir do momento que ele foi estufado e colocasse um vinho novo ali dentro, ele ia estufar e rachar. Então, por isso que falo, não se põe o vinho novo num odre velho. Por quê? Porque ele vai arrebentar, ele não vai aguentar. Assim como não se põe remendo novo em pano velho, porque o pano velho não aguenta e vai desgarçar e rasgar. Ou seja, é preciso renovar a mente. Uma mente ocupada, um espaço ocupado, um coração ocupado não consegue receber o novo. Não tem espaço, tá tudo entulhado. É que nem computador, lembra? Antigamente a gente precisava, até hoje, né? Faz um backup do que é necessário e o restante apaga tudo, deleta tudo, entendeu? A memória ali. Para quê? Para liberar espaço. É necessário liberar espaço no seu coração, na sua vida e na sua mente, tá? O novo não chega enquanto você tá agarrada com o velho. É você que não dá espaço, não é Deus que não quer fazer. Deus tem todo o poder. Por que Deus demora para nos dar a promessa, a palavra, milagres? Porque nós estamos com o espaço todo ocupado. Nós estamos agarradas em muitas coisas que nós precisamos soltar e liberar espaço para acontecer, tá? Deus nunca vai te dar algo novo se você tá grudado com o velho. Por isso que ele tem esse tempo, é a paciência que o Senhor tem conosco. Não é que Deus não pode fazer, em um segundo ele pode fazer qualquer coisa, mas nós não estamos prontos, nós estamos grudados no antigo. Eu tô grudado no antigo amor, eu tô grudado no antigo serviço, por que me demitiram? É um absurdo. Pô, eu ainda carrego o sentimento de lá de trás, por que me demitiram, por que me diminuíram, por que isso? Eu tô grudado numa casa antiga, por que eu não moro naquela casa, por que eu tive que sair, por que eu não consegui pagar o aluguel? Eu tô grudado num filho. Lembrando que sofrer o luto é uma coisa e se agarrar no luto eternamente é outra. Então, o tempo médio de um luto, médio, o que é médio? Mínimo, né? 2 anos e meio, 3 anos, é o tempo que você chora até professar seus sentimentos e tal. Mas tem gente que agarra nisso 20 anos. E aí, eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer cruel para quem tá de luto. Mas na verdade, até é. Não é que as pessoas não tenham sentimentos com o seu luto só. É porque a vida não vai conseguir parar para poder chorar o luto com você. Então você tá chorando seu luto, mas a conta do fulano tá chegando, o filho do fulano tá chorando, o marido do fulano tá aqui, entendeu? Ou a esposa tá pedindo as coisas, ele quer tomar a cerveja dele no final de semana, né? Ele quer viver a vida dele, ele quer viajar, ela quer viajar. A vida continua, o luto para a pessoa que aconteceu, para ela para a vida por um tempo. Só que deixa eu explicar uma coisa para você, quem tá morto, infelizmente, tá? Não é uma coisa assim, é cruel e não tá ligando. Não, infelizmente, quem se foi é a pessoa que se foi. Você continua vivo. Você continua respirando. Eu não sinto isso. Durante um tempo, é verdade, né? Sabe quando você gosta de alguém, que aquele peito fica difícil, e a perda é pior ainda, porque nunca mais você vai ver, você não vai ter a chance. Então realmente aquilo dói profundamente, é uma coisa que você não sabe como curar, mas depois de um tempo é necessário você juntar o que sobrou de você e começar a sua vida para frente, entende? Não dá para você ficar agarrada a alguém que infelizmente não vai voltar.
Você precisa tocar a vida para frente. E a vida não vai ser legal por seu luto, porque a vida de todo mundo tá andando. E infelizmente você vai ter que levar a tua vida para frente. No deserto, o luto era chorado um mês, né? No Novo Testamento, no Velho Testamento. Existia um tempo de chorar, e o tempo era de um mês. As pessoas choravam de se rasgar, de passar cinza na cara, de não levantar, de não fazer nada. Era um mês de depressão profunda. Inclusive, elas cantavam essa depressão o dia todo, o dia inteiro, se dependesse a noite toda. Era um mês de pó, cara no pó, lamento, desespero, choro mesmo. E depois de um mês elas lavavam o rosto, lavavam as vestes e continuavam a vida. É claro que elas não iam continuar felizes, mas elas continuavam até conseguir se sentir feliz, tá? Ter momentos de felicidade. É necessário continuar, tá? É necessário continuar. E se você tá num luto há mais de 5 anos, vá à terapia. Vá para a terapia imediatamente, porque pode ser que você perca muitos mais anos da sua vida que você poderia estar ressignificando tudo isso. Você poderia estar fazendo uma atividade nova, você poderia estar fazendo algo para Deus, para o reino, você poderia estar, né, de repente uma viúva, poderia estar conhecendo alguém. Ah, eu não quero conhecer nunca mais ninguém. Mas você poderia estar se conhecendo. Você poderia estar fazendo algo para você. Você poderia estar buscando felicidade em outras coisas, em outras pessoas, tá? Não necessariamente precisa ter uma vida amorosa, mas dá para fazer outras coisas, além de só chorar a dor, só chorar a dor, tá? Então, é necessário levantar. Depois de um tempo, é necessário levantar. Até porque se você viver prostrada, você vai passar anos da sua vida que você poderia estar fazendo algo útil para você, útil para outras pessoas, útil para Deus, e esse tempo vai ficar para trás, porque um dia você também vai embora. Entende? Tem gente que, por exemplo, quando perde, eu sei que a gente não foi feito para perder filhos, mas aí não enxerga mais o outro. O outro passa a ser um zumbi, foca só naquele que foi embora. Durante um tempo a gente entende, mas aí é a vida toda. E o que ficou, infelizmente, morreu junto com o que morreu. Sabe? A gente não pode deixar com que isso aconteça. Ah, você não sabe, você nunca... eu nunca perdi, é verdade. Eu nunca perdi. Deus sabe o tamanho da dor de cada um. Mas depois de um tempo, se você não consegue, vá para um psicólogo, vá para um terapeuta, vá para um psiquiatra, para ele te ajudar a soltar. Porque não é normal você ficar enlutado pro resto da sua vida e perder o presente que é o hoje, que é a vida, tá? Deus te abençoe, que você não leve essa palavra como maldição, pelo contrário, que ela seja bênção para você despertar, acordar, ler mais da palavra de Deus, entender o que Deus fala a respeito do luto, tá? Entender o que Deus fala a respeito da vida, que é um presente, e que se você precisar soltar coisas, peça a Deus e você não consegue, como eu já não consegui em algum momento, pede para Deus te ajudar a soltar, fala, Deus, toma o controle da minha vida e me ajuda a soltar tudo que eu preciso soltar. Deus, me faz uma pessoa nova, sonda meu coração, olha tudo que precisa ser mudado, modificado, tá? Que em nome de Jesus você fique bem, não é não? Bora trabalhar e entregar lacinho, graças a Deus. E Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Apesar de a gente ter, né, os percalços no caminho, eu sou mãe atípica, né? O futuro é incerto, mas Deus é bom. Eu sei que você tem aí seus problemas financeiros, emocionais, e mesmo diante de tudo isso, Deus continua sendo bom. Deus não muda a bondade dele por causa da nossa condição, os nossos problemas, tá? Deus é bom o tempo todo.
tá? A Bíblia fala que ele é bom o tempo todo, até porque ele já liberou tanto poder, tanto amor, tanta bondade lá na cruz, tá? Basta a gente ter acesso, né? E acessando os níveis de conhecimento com ele, de amizade e ter acesso a tudo isso, tá bom? Lembrando também que a gente não está preparado para conseguir tudo de uma vez, né? Se você consegue um crescimento gigante de uma vez só, às vezes você não tem o emocional preparado para sustentar aquilo durante um tempo, tá bom? Então, que Deus abençoe você, bom dia, até amanhã.